Pessoal, então a gente vai pegar aquele mesmo problema do mix de produção dos vídeos anteriores e vamos modelá-lo na forma genérica, tá? E a partir da forma genérica a gente vai gerar o nosso modelo computacional, ok? Então eu não vou mais falar sobre o problema, tá? Nos vídeos anteriores eu já dei uma breve explicada sobre o contexto aqui, tá? Então aqui no vídeo anterior a gente modelou esse problema de uma forma mais explícita, né? Então aqui está exatamente aquele mesmo modelo. A única coisa que eu mudei aqui é a forma como eu importo a biblioteca. Agora eu dei um apelido aqui pro Paiomo, tá? Então deixa eu rodar aqui. Então a partir desse apelido, todas as funções do Paiomo, né? Eu preciso passar o apelido ponto a função, tá? Eu preferi fazer isso assim, desse jeito agora, para ficar mais claro para quem está começando o que é função do Paiomo e o que é função de Python normal, tá? Então, tudo que tiver Paio ponto alguma coisa é função exclusiva aqui do Paiomo, tá? E agora, como eu falei, o modelo aqui ele está numa forma mais geral, né? Mais explícita, né? Então, existe uma formulação matricial do modelo, tá? Que novamente, eu não vou entrar em detalhes aqui porque o foco é o Paiomo e não a programação linear, tá? Mas basicamente aqui a função objetiva é o C transposto X. Quem é o C? C é a minha matriz de lucros, né? Então, meu C tem na posição 1 o 12 e na posição 2, 60, né? Então, aqui eu multiplico C transposto, porque a gente adota que o vetor é coluna, né? Então, para atender aqui os requisitos de uma multiplicação matricial, a gente transpõe o C e multiplica pelo vetor X, que é o meu X1 e o meu X2, né? E as restrições, aqui é a multiplicação da matriz A. Quem é a minha matriz A? É essa matriz com as horas aqui, né, que cada produto necessita para os processos de usinagem, pintura e montagem. Tá? Então só as duas colunas aqui é a minha matriz A, né, multiplicado por x, que é são minhas variáveis de decisão, menor ou igual a b, que é o meu vetor dos limites aqui de horas que eu tenho por semana. Então, o meu vetor B é essa coluna aqui, né? 36, 22 e 15, tá? Rapidinho aqui, sem muito detalhe. E o meu vetor X, né? As minhas variáveis de decisão precisam ser maiores ou iguais a zero, tá? A partir dessa formulação matricial, a gente consegue gerar a representação genérica, tá? Eu já vou aproveitar aqui para falar, caso você queira entender com um pouco mais de detalhe sobre a representação matricial, sobre programação linear, tá? Eu já recomendei em um dos vídeos as aulas do professor Cássius, e caso você queira um material escrito, aqui o professor Wagner, ele também tem um material bem bacana sobre programação linear, é um resumo, tá? Que é bastante interessante aqui, caso você queira um material mais rápido. Na descrição do vídeo eu também vou deixar esse link, tá? Então, a partir disso, eu consigo, entendendo bem a representação matricial, eu parto para a representação genérica do problema, né? Então, eu tenho dois índices, né? Já que eu estou falando de uma... Quando a gente pensa numa representação genérica, a gente vai sempre imaginar um modelo em forma tabular, né? Então, aqui nessa tabela até ajuda a gente, né? Que eu resumi, né? Então, se eu pensar em índices, eu tenho um índice para as colunas, né? Sendo que a primeira coluna corresponde ao carrinho e a segunda coluna corresponde ao triciclo, né? Então, primeira coluna é x1, segunda coluna é o x2, né? E eu tenho as linhas, né? As linhas representam cada atividade. Então, eu preciso de um índice para os produtos e um índice para as atividades, né? Então, eu preciso criar esses dois índices, né? O índice I, que representam as atividades, normalmente I a gente associa as linhas, né? Então, índice I, cada uma das atividades, e no índice J, cada um dos produtos que a empresa fabrica, ok? E aí eu preciso declarar os parâmetros. O que são parâmetros? Parâmetros são todos os valores, são todos os dados que a gente conhece previamente. A gente já conhece antes de resolver o problema, né? Eu quero saber quantos carrinhos e quantos triciclos eu preciso fabricar. Mas eu já tenho
informações sobre lucro, informações sobre quantidade de horas necessárias para cada atividade, e eu já tenho informações dos limites de horas disponíveis que eu tenho, né? Então, se eu já tenho os dados antes de resolver o problema, isso eu estou falando de parâmetros, tá? Então, eu tenho 3 parâmetros para esse modelo. O lucro, que eu chamei de CJ, porque se o meu J é o índice... Opa, deixa eu renderizar novamente aqui. Se o meu J é o índice que corresponde às colunas do meu problema, ou seja, os produtos que eu fabrico, então o meu C, que está relacionado aos produtos, é um CJ, né? Quando J for igual a 1, eu estou falando de carrinho. Quando J for igual a 2, eu estou falando de triciclo. Então C1 é 12, né? C1 é 12 e C2 é 60, tá? Essa aqui que é a ideia, tá? Eu tenho um segundo parâmetro que é o meu AIJ, tá? O AIJ, então, é a quantidade de horas necessárias para a execução do processo I. Então, I1 é usinagem, I2 é pintura, I3 é montagem, tá? I igual a 1 é usinagem, I igual a 2 pintura, I igual a 3 é montagem. Na fabricação do produto J, né? O J igual a 1 é carrinho e J igual a 2 é triciclo. Então, a minha matriz A1 é a quantidade de horas para usinagem de carrinhos, né? Na minha matriz A2, né? É a quantidade de horas necessária para pintura de triciclo. E por aí vai, né? Então a gente consegue fazer aqui a associação, né? Então eu tenho esse AIJ. E o meu BI é a quantidade de horas disponíveis que eu tenho para cada uma das atividades. Então o B está associado à atividade, então ele está associado ao índice I. B1 é 36, B2 é 22 e I igual a 1, BI igual a 1 é 36, BI igual a 2 é 22, BI igual a 3 é 15, né? Aqui na matriz fica mais fácil, né? BI igual a 1 é 36, BI igual a 2 é 22, BI igual a 3 é 15, tá? Então, esses são os parâmetros que nós temos, são os dados de entrada. E agora eu preciso declarar as minhas variáveis de decisão, né? Então, XJ, lembra, X está associado ao produto é coluna, né? Então J igual a 1 carrinho, J igual a 2 triciclo, né? Quantidade a ser fabricada do produto J, ok? Então J igual a 1 carrinho, J igual a 2 triciclo. E vamos ao modelo matemático. Então a minha função objetivo, né? Eu vou fazer a soma dos produtos entre lucro e variável de decisão. Então, C1 vezes X1 mais C2 vezes X2, ó, certo? Variando aqui o J. Então, veja, C1 vezes X1, né, 12 vezes X1, C2 vezes X2, na verdade é o 60 vezes X2, tá? É isso que nós temos aqui. E sujeito às minhas restrições. Então, para não também precisar declarar, informar de forma explícita cada uma das restrições, eu vou fazer um somatório em J dos produtos aqui de AIJ vezes XJ, e isso é menor ou igual a BI, né? Então, para todo I. Ou seja, eu vou fazer aqui exatamente isso, gente, né? Exatamente isso, né? Aqui, vou até colocar aqui para ficar na mesma. Ó, 0,25x1 mais 0,5x2. Ó, o 0,25 está para J igual a 1 e o 0,5 está para J igual a 2. Então, eu vou fazer um somatório dos produtos de AIJ vezes XJ menor ou igual a BI. Né? Então, meu BI é 36. Então, eu faço para todo I, porque eu vou fazer para I igual a 1. Deixa eu renderizar de novo. Vou fazer para I igual a 1, para I igual a 2 e para I igual a 3. Tá? Tá aqui uma passagem rápida pela formulação genérica do modelo. Então, essa aqui é a minha restrição de disponibilidade de mão de obra, minhas restrições, e por fim, né, as restrições de não negatividade, que XJ tem que ser maior ou igual a zero para todo J em J, ok? Pertencente a J. Então, isso aqui é o nosso modelo na forma genérica. Repara
que aqui a gente não especificou quem são os parâmetros. Então, esse modelo serve tanto para 2 variáveis de decisão quanto para 200. Tá? E por aí vai, eu consigo generalizar esse modelo para 3 atividades de fabricação como para 15, tá? Como 20, tá? O modelo genérico é o mesmo. O que vão alterar somente são os dados de entrada, tá? Então, uma vez que eu já tenho o modelo formulado, vamos para os dados de entrada. Então agora a gente vai utilizar os conhecimentos que nós vimos nos vídeos anteriores, né? Então, o meu parâmetro C, eu estou falando de lucro, né? Então é um vetor de lucros, né? 12 e 60, esse vetor aqui, né? 12 e 60, certo? A minha matriz A é a minha matriz com as horas por atividade para cada produto, né? Então eu representei aqui cada linha da minha matriz, aqui é cada linha da minha matriz aqui, né? De horas por atividade, de cada atividade por produto, ok? E o meu terceiro dado de entrada aqui é o meu vetor B, que são os meus limites, são as minhas horas disponíveis por semana, né? Então ele tem 3 posições porque ele está associado cada posição para uma linha da matriz, tá? E aí, para facilitar a nossa vida, eu já vou criar aqui o meu Mzinho aqui, que é esse Mzinho do índice I, que na verdade é o comprimento de B, né? Já que B está associado à linha, eu posso pegar carona no B aqui e gerar o meu Mzinho. E o meu Nzinho é o comprimento de C, ou seja, quantas colunas eu tenho, quantos produtos eu fabrico. Peguei carona aqui no C para gerar o meu Nzinho, tá? Então aqui são meus dados de entrada, carreguei. E agora vamos para o modelo no Paiomo, tá? Vocês vão ver que aqui é praticamente literal a tradução, tá? Eu vou chamar de modelo 2 agora, porque o primeiro modelo lá foi aquele mais explícito, eu vou chamar aqui de modelo 2. Então, vou declarar o meu modelo 2 aqui, né? Vou criar os índices, né? Então, o índice I, né? O conjunto I, na verdade, né? Aqui, esse conjunto I, né? É um range que vai até M, né? E o conjunto J é um range que vai até N, tá? É isso que eu fiz aqui, tá? Então, sem inventar nada a mais, ok? Parâmetros, eu preciso entrar com o parâmetro C, o parâmetro A e o parâmetro B, que são esses 3 parâmetros que eu tenho, CJ, AIJ, BI, né? Então vou usar a função pio.param, tá? O meu C é um CJ, então eu informo como primeiro argumento o índice J, né? Modelo 2.j, esse índice J que eu criei aqui, né? E agora no argumento initialize, eu vou passar uma expressão lambda para a gente carregar o parâmetro C com os valores da matriz C que eu passei aqui, né? Então, quando eu falo quando o meu C está solto aqui, eu estou falando desse C, ok? Quando eu quero me referenciar ao parâmetro já carregado no modelo que eu declarei, aí é modelo.c, tá? Então isso aqui é importante. Então passei aqui a função lambda, né? Para carregar aqui o meu modelo 2, né? Com os valores de CJ, né? Então, quem é meu J? Meu J vai variar aqui, tá? Dentro desse modelo.j, ok? Carreguei aqui o meu primeiro parâmetro, vou para o segundo parâmetro, que é o meu AIJ, né? Então aqui eu tenho 2 índices, tá? Já que eu tenho 2 índices, o modelo.a, vou passar pio, param, vou passar o primeiro índice, o I, vírgula, segundo índice, que é o J, e agora sim eu vou usar o argumento initialize com a expressão lambda, né? Passando aqui os 2 índices, e agora eu vou carregar, né? Com os valores de A e J, ok? I é o índice de linha e J é o índice de coluna, tá? E por fim, o meu terceiro parâmetro, o B, certo? Eu vou ter aqui um modelo 2.b. O B está associado ao índice I, né? Então, meu primeiro argumento é o modelo 2.i. Vou inicializar, ou seja, vou carregar o parâmetro B com os valores, né, do vetor
B, né? Que é esse vetor aqui que eu criei previamente, tá? Ok, declarei os parâmetros, vamos para as variáveis de decisão, tá? Então eu vou chamar de x, ok? Modelo 2.x, vou usar a função var do Pyomo. O meu x está associado a quem? Ao índice j, certo? Então eu passo aqui modelo 2.j e informo o domínio, né? O meu x é maior ou igual a zero. Eu sei disso porque eu informei isso aqui embaixo, né? Então tá aqui. Beleza. Então vamos para a função objetiva. Agora, para declarar a função objetiva e as restrições, a gente vai fazer uso das regras, tá? Então, como que eu crio uma regrinha aqui, tá? Eu crio uma função normal, uma função tradicional de Python, tá? Passando como argumento o meu modelo, tá? Eu chamei de mod aqui só para dizer que eu posso dar o nome que eu quiser, tá? Desde que depois eu passe esse argumento, o modelo que eu estou trabalhando, tá? Então eu chamei de mod, tá? E essa função vai retornar o quê? Ela vai retornar aqui o resultado da função summation do Pyomo. O que a summation faz? Ela soma produtos, tá? É um somar produtos. Vai somar os produto de C vezes x, né? Basicamente é isso aqui. Ela vai fazer exatamente isso daqui. Soma de produtos. Primeiro produto somado ao segundo produto. Se meu x tiver 10 elementos, vão somar os 10 produtos, tá? Então essa função do Pyomo, summation, ela nos facilita a vida. Criei a regra, agora eu vou declarar a função objetivo. No meu objeto modelo 2.z, chamei de z porque eu quis manter o padrão aqui de z, tá? Eu vou chamar a função PyObjective e no argumento rule eu vou passar essa funçãozinha de regra aqui, tá? A função de regra, ok? E aí eu informo também o sentido aqui que é de maximizar, tá? É isso que eu estou fazendo, né? Então, uma vez que eu passei essa regra, ele já subentende que esse mod aqui, na verdade, eu estou querendo dizer que é o modelo 2, né? Na hora que eu passar essa regra aqui. Então ele já entende isso automaticamente, tá? E as restrições, novamente aqui, né? Eu vou pegar vou criar uma regra, né? Eu chamei regra de disponibilidade aqui de mão de obra. E agora, essa regra, eu vou ter dois argumentos, o modelo e o índice. Quem é esse índice aqui? É o meu para todo, tá? Então lembra, no vídeo anterior, o índice do somatório vai dentro da função sum, o para todo vai fora, tá? Então, se o para todo vai fora, eu já passo ele aqui do lado de fora, o para todo, e começo aqui a soma dos meus produtos. Soma de modelo A e J vezes modelo XJ no índice J, né? É isso que eu estou fazendo aqui, olha lá. É a soma de A e J multiplicado por XJ no índice J, tá? É isso que eu fiz, tá? É maior ou igual a BI, né? É isso aqui, né? Menor ou igual a BI para todo I pertencente a I. Então, o para todo I pertencente a I está do lado de fora, ok? Então, sempre o para todo é fora e o índice do somatório é dentro, tá? Agora sim, eu vou atribuir essa regra à restrição aqui, que eu estou criando, que eu chamei de restri disp mo, de mão de obra, tá? Então, pyo.constraint, né? O primeiro argumento, o mod, ele já subentende automaticamente que é o modelo 2. O segundo argumento, eu preciso informar aqui, tá? O segundo argumento, que é o índice I, quem é o índice I, e agora a regra, que é o nome dessa função aqui, tá? Então repara que a tradução do modelo genérico é praticamente literal, né? Ó, os índices primeiro, né? Criei os meus índices aqui, né? Parâmetros, né? CJ, AIJ, BI, olha lá, meu parâmetro CJ, A, IJ, BI, né?
função variáveis de decisão, que é xj, variável de decisão, que é o meu xj, né? Função objetivo, né? Soma dos produtos de C e J, né? Soma dos produtos de C e J, tá? Passei aqui. E por fim, aqui a minha restrição, que é o somatório de A e J, XJ no índice J para todo I. Soma de A e J vezes XJ no índice J para todo I, tá? Pronto, simples assim, tradução praticamente literal. Só se atentem no seguinte, eu criei as matrizes aqui fora com padrão de lista aqui de Python. Então a forma como que eu indexo uma matriz aqui é um colchete para cada índice, né? A partir do momento que eu incluo essa matriz no Pyomo, a forma de referenciar é dentro do mesmo colchete, tá? Então só mudou isso aqui, né? Agora é A e vírgula J, tá? Fiquem atentos nesse detalhe, ok? Então vou rodar aqui esse modelo, ok? Executei, vou printar o modelo aqui. Então aqui basicamente ele dá o resumo aqui, então todos os meus conjuntos, os parâmetros, né? Veja aqui na posição 00, que é a primeira, linha 1, coluna 1, eu tenho o valor 25, linha 1, coluna 2, eu tenho o valor 0,5 e por aí vai, né? Aqui as variáveis de decisão, né? Então eu tenho o x1, que na verdade é o 0, e o x2, que na verdade é 1, né? Do domínio não negativo, não rodei o modelo, não sei qual é o valor. Função objetivo, né? Minha função objetivo z, que vai ter 12x1, porque x0, porque em Python o índice 0 corresponde à posição 1, né? E em Python o índice 1 corresponde à posição 2, né? 12x0 mais 60x1. E aqui eu tenho as restrições também, né? Que eu tenho a expressão aqui, 0,25x0 mais 0,5x1 menor ou igual a 36 e assim por diante, tá? Então tem o meu modelo aqui e agora eu vou resolver através do Gurobi, tá? Você pode resolver pelo glPK ou através de qualquer outro solver que você tenha instalado, somente alterando aqui o nome do solver, né, na chamada. Vou executar e agora eu vou printar o meu resultado. Repara que o resultado é exatamente o mesmo, né? Mudou a forma como nós formulamos o modelo, mas os dados são os mesmos, né? Aqui eu quero printar somente a variável x, né? Ela completa, né? Se eu der um pprint nela, eu enxergo aqui agora o valor dela valendo 70 e valendo 20, né? x1 vale 70, x2 vale 20, né? Se eu quiser enxergar x1, né, eu chamo aqui o modelo 2.x na posição 0, corresponde a x1, e aqui o x na posição 1, que corresponde ao x2. Posso, aqui eu já tirar daqui, e eu posso printar aqui a minha função objetivo, que ficou no valor 2040, ou seja, fabricando 70 carrinhos e 20 triciclos, a empresa consegue maximizar o seu lucro, que vai ficar em R$ 2.040, tá? Então, pessoal, era isso. A intenção era demonstrar essa maneira de fazer a modelagem. Caso você esteja se confundindo com, poxa, mas x0 na verdade é o x1, x1 na verdade é o x2, existe uma maneira da gente contornar isso e tornar a saída do nosso modelo mais amigável, tá? Nos próximos vídeos eu vou falar sobre isso, tá? Mas por enquanto aqui foi mais dar esse gostinho aqui de modelagem na forma genérica, tá bom, pessoal? Então espero que o vídeo tenha sido útil. Qualquer dúvidas podem deixar aí nos comentários e vejo vocês nos próximos vídeos, beleza? Um abraço e até mais, pessoal!